Pessoal, na aula de hoje nós vamos começar então a fazer o nosso primeiro programa, ou melhor, nosso segundo programa de exemplo, na qual a gente vai então começar a fazer algumas operações básicas, operações matemáticas de soma de dois valores e apresentação na tela. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos criar um novo arquivo, porque afinal de contas nós queremos manter esse aqui salvo na memória do nosso computador, no disco rígido do nosso computador. Então nós vamos criar um novo arquivo. O que nós vamos fazer? Nós vamos clicar em cima da pasta onde nós estamos trabalhando. No meu caso, eu estou trabalhando aqui em cima da pasta vídeos. Observe que eu estou selecionando a palavra chamada vídeos e vou clicar aqui em cima deste item chamado New File. Quando eu clicar aqui sobre New File, eu vou colocar aqui exemplo 2, eu vou nomear o meu programa como exemplo2.js. Nunca esqueçam, preciso fazer com que o JS apareça dentro da identificação deste arquivo. Observem que ele já assume o JS ali na direita da descrição do arquivo. E quando eu clicar o Enter, uma segunda aba é aberta no nosso VS Code. Eu posso deletar a primeira aqui, eu posso excluir a primeira, eu posso fechar a primeira, que ela já vai estar salva para a gente dentro da nossa pasta criada para armazenar então estes arquivos. Então, o nosso segundo exemplo vai ser bastante simples ainda, como foi o primeiro. Primeiramente, um programa que faça a soma de dois valores numéricos e apresente o resultado para o usuário. Antes de iniciar aqui o nosso programa, eu vou acessar aqui a tela do terminal, eu vou clicar aqui em Clear, eu vou escrever Clear e vou dar um Enter para limpar essa tela. Então, o comando Clear é o comando que vai limpar a tela do nosso terminal. Então, galera, para que a gente possa então implementar o nosso programa, a primeira coisa a ser feita é a declaração de variáveis. Por que a primeira declaração de variáveis? Em técnicas procedurais, como nós estamos trabalhando aqui até agora, é muito mais legal que nós organizemos o nosso programa dessa forma. Primeiro, declarando variáveis, depois processando os dados e, por último, então, apresentando esses dados para o nosso usuário. Vamos por partes. O que a gente precisa? A gente precisa declarar duas variáveis para que recebam dois valores numéricos. Let número 1, que eu vou colocar aqui um valor qualquer, 30, por exemplo, e vou declarar aqui uma variável let número 2. Eu vou colocar aqui o número de 20, para a gente ter um valor adequado aqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso somar esses dois valores. Logo, eu vou precisar declarar um espaço de memória, onde nós vamos, então, pegar o número 1 e vamos somar o número 2 e vamos ter que guardar isso em algum lugar. Então, vou declarar um espaço de memória chamado soma, que vai inicialmente ser igualado a 0, porque, afinal de contas, não sei qual vai ser o valor da soma do valor número 1 com o valor número 2, embora eu tenha inicialmente dado valores para eles. Eu já vou mostrar para vocês o porquê que a gente iguala a 0 essas variáveis que recebem esses resultados de operação de uma maneira com uma boa prática de programação. Depois de declaradas as variáveis, o que a gente vai fazer? A gente vai processar os dados. A gente vai fazer o processamento dos dados que são colocados dentro do nosso computador. O que é processar o dado? É realizar a operação que o nosso exercício manda. Somar vai receber o número 1 mais o número 2, certo? E agora, depois que uma vez processado o nosso número, eu vou apresentar os dados para o usuário. Olha só que interessante. Apresentar os dados para o nosso usuário é fácil. Console.log, o valor da soma é igual a, vamos colocar aqui a letra, vou colocar o L aqui, e eu vou concatenar dentro do nosso console.log o resultado da nossa soma. Vou colocar aqui um mais, vou pegar essa variável chamada soma e vou colocar ela ali naquela posição, certo? Ponto e vírgula no final, o nosso programa já está pronto. O que ele está fazendo? Nós declaramos duas variáveis, a primeira para receber o valor número 1, a segunda para receber o segundo valor. Declaramos uma terceira variável para receber o resultado da soma destes dois números e imprimimos na tela, através do comando console.log, o resultado dessa soma. Não esqueçam
que aquilo que está entre aspas duplas dentro do console.log, como argumento da nossa função chamada console.log, é passado como texto. Logo, essa parte ele simplesmente executa, ele simplesmente imprime na tela essa informação. Mas quando a gente tem então variáveis que são concatenadas com esse texto dentro do console.log, a variável vai ser identificada pelo seu nome. E o que vai acontecer aqui dentro? Quando eu identificar essa variável, o nosso programa automaticamente vai acessar o valor atribuído a esta nossa variável e vai trazer ela para esta posição aqui. Então observem, vou colocar aqui, vou dar um run code, e ele vai executar o nosso programa e vai identificar aqui que o valor da soma é igual a 50. Olha só que interessante, ele pegou 30 mais 20, 30 mais 20 tem que ser exatamente igual a 50, 50 vai ser o valor que vai ser apresentado na tela. E uma coisa interessante acontecendo aqui, pessoal, olha só. O valor da soma não era zero, como é que ele chega aqui embaixo e de repente ele dá o valor igual a 50, que é o valor que a gente estava esperando exatamente. Todos os nossos programas em JavaScript, em Java, em Python, seja independentemente da linguagem de programação que vocês utilizarem, elas serão executadas sempre da primeira linha até a última. No nosso caso, a nossa primeira linha está ocupada, ou as nossas primeiras linhas estão ocupadas como um comentário. O programa vai executar isso aqui, ele vai ler esses comentários, vai entender que não precisa fazer nada, mas quando ele chegar aqui na nossa linha 9, ele vai entender, opa, tenho que criar um espaço na memória chamado número 1 e vou jogar dentro desse espaço da memória o valor igual a 30. E assim ele vai fazendo esta operação sucessivamente. Quando ele chega na linha 11, ele abre esse espaço na memória e atribui o valor exatamente igual a zero. Mas, quando a gente processa a informação, quando a gente pega o valor de 30 mais 20, a gente pega este resultado e esta operação matemática passa a ser atribuída por esse sinal de igual à nossa variável soma. A variável soma até a linha 11, ela era declarada como valor zero, ou seja, lá dentro desse espaço de memória tinha um valor zero. A partir da linha 14, passa a ter o valor igual a 50. É por isso que nós, quando vamos executar aqui a linha 17, neste ponto a nossa variável soma vai ser igual a 50. Se eu fizer o seguinte, ó, variável soma igual a 192, vou pegar um número aleatório aqui, quiser, por exemplo, fazer um console.log e apresentar o novo, colocar aqui o novo valor da soma, né, e concatenar com o valor da soma, observem que ele vai fazer exatamente a atribuição do valor 192. Olha que interessante, o que vai acontecer aqui, ele vai dizer aqui, ó, o valor da soma é igual a 50, porque afinal de contas o valor de número 50 era válido para essa variável até chegar na linha 17. Na linha 19 a gente alterou o valor da soma e a gente mandou apresentar o novo valor da soma a partir da linha 21. Então observem que essas variáveis, o nosso programa ele é executado linha a linha e essas nossas variáveis elas podem assumir ao longo do programa diferentes valores. No nosso caso, a gente conseguiu então atribuir o valor de 50, que era a soma de 30 mais 20, e logo após a gente alterou esse valor e apresentou lá na tela de novo. Por que um valor interessante? Por que eu utilizo o processamento de dados desse jeito? Por que eu não coloco 30 mais 20 diretamente para processar os nossos dados? Porque dessa forma a gente teria a inviabilização de um algoritmo. A ideia do algoritmo exatamente é um procedimento operacional que resolve problemas. Nesse caso, este algoritmo que eu apresentei para vocês é um procedimento de somar dois números, sejam eles quaisquer. Se eu pegar o número 1 aqui e transformar ele, por exemplo, para 290 ou 3029, e se eu pegar o segundo aqui e colocar, por exemplo, 232, se eu mandar executar esse programa, o que vai acontecer? Ele vai executar as operações. Então, para quaisquer números que eu atribuir, então, essas variáveis número 1 e número 2, ele vai fazer a operação de soma e logo após ele vai apresentar, então, as alterações que eu fizer dentro da minha estrutura. Certo? Então, por hoje é só, pessoal. Vamos seguindo na próxima aula com a captura de valores do nosso usuário, o que vai permitir com que nós tenhamos uma maior interatividade com a implementação dos nossos algoritmos.